Hoje nós viemos para um bairro muito gostoso de Tóquio, que eu amo. Você adora também, né, Puki? Que é Omotesando. É um bairro de calçadão. E com lojas super especiais, super nicho. Lojas assim de artistas locais, desenhistas de roupas locais, restaurantes bons. A gente comeu outro dia nesse bairro uma comida maravilhosa. Aliás, a Carol tá tomando agora uma coisa típica daqui, que é... O que você está tomando? Matcha gelado com feijão. Matcha gelado com feijão. Tá gostoso? E seguindo aqui adiante, andando aqui por essas ruas, a gente vai chegar lá embaixo, em um calçadão que é o principal aqui do bairro, que tem lojas mais chiques. Lojas bem chiques, na verdade. E até vou ver se eu encontro um tênis que eu tô procurando. Mais um dia com uma chuva aqui em Tóquio, e hoje nós estamos saindo, o grupo aqui que vai todo dia atrás de uma comida diferente. Estamos de volta a Shibuya para ir comer um sukiyaki que dizem ser muito especial. Queria compartilhar o nome do lugar para ver, colocar na rota, né? Mas aí quando ele veio aqui, ó. Um pouco difícil de... Como é que se fala isso aí? Então, tem mais consoante que abecedário aqui. Encontramos o restaurante. Aí... Aqui, ela tá rodando aqui, ó. A gente tava já um tempo enrolando pra entrar no karaokê e hoje tava chovendo muito e a gente colocou no Google onde que tinha um karaokê mais aberto, com mais gente. Aí a gente achou esse lugar no subsolo e só tem a gente, virou um bar privado. E agora a gente vai arriscar, cantar uma música e vamos tomar os drinks que tá incluso no preço da entrada. When you call my name, it's like a little prayer down on my knees. Que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. No dia seguinte... Hoje nós viemos para a estação Akasaka. É uma outra região da cidade de Tóquio, que tem um centrinho bonitinho, tem um templo legal que a gente vai visitar, o Templo Rie. Mas aqui na estação de Akasaka, eles fizeram uma estação temática do Harry Potter. Então a gente está vendo, fica tocando a música e tal, e tem uma série de coisas aqui. Decoração que lembram do filme. Andando aqui nas ruas de Akasaka, um dos bairros mais chiques, mais bonitos, com arquitetura linda, muitos restaurantes, lojas, tudo muito chique aqui, muito impecável assim.
A gente estava passeando sem pressa aqui pelo bairro de Asakusa. Aí percebemos que o templo, esse templo famoso de Rie, ia fechar às 5. Então a gente correu para cá. Estamos subindo aqui para visitar esse templo, um dos templos famosos aqui de Tóquio. O menino que cuida do templo lá já tá fechando as portas, ó. Chegamos no limite aqui no fim da tarde. É um templo lindo, lindo. Como todos os templos que a gente vê aqui no Japão, eles dão essa impressão de ser uma moradia dos espíritos, porque eles têm essas salas super amplas, mas ninguém entra lá dentro, só aqueles que cuidam do templo, os monges. E o que é muito peculiar nesse templo, e faz dele tão especial, é que ele está inserido assim no meio de uma selva de pedra. Então você vê essa arquitetura incrível, um local cheio de árvores, e atrás você vê esses arranha-céus assim com a arquitetura moderna, típicos de Tóquio, né? E como Tóquio é uma cidade muito silenciosa, ninguém buzina, não tem música alta, ninguém nem fala alto, então você realmente encontra um reduto de paz no meio dessa cidade de 20 e tantos milhões de pessoas. É muito, muito especial isso aqui. Amanhã, com certeza. Estamos em mais uma manhã ensolarada e muito quente em Tóquio e viemos num bairro um pouquinho mais distante do centro turístico que se chama Ianaka Ginza. É uma rua de comércio que funciona desde a década de 50 e hoje tem poucas lojas e restaurantes ainda que sobreviveram à falta de turistas, mas ela tem uma atmosfera assim mais do interior. Pouca gente, bastante turista na verdade, né? A maioria. Meio Vila Madalena, né? É. Mas sai um pouquinho assim do centrinho de Shibuya e Shinjuku. É gostoso que a gente acaba tendo uma outra percepção da cidade. Vamos ver então como que é essa ruinha de comércio. É uma rua famosa por ter muitos gatos também, então tem muita loja com gato. Comida com gato, blusa com gato. A gente pediu aqui um doce japonês típico, que é um bolinho de arroz com uma calda de soja. E a gente não explorou muito os doces japoneses, mas os que a gente comeu a gente gostou. Mas geralmente são essas bolinhas de arroz com caldas e creme de feijão doce. Vamos ver, esse aqui se chama Mitarashi Dango e foi indicado pela minha amiga Eliana, que mora aqui no Japão. Não é muito doce. E é um grude. Meio salgado. É um grude, né? Parece uma goma assim, né? Pega aí, o arroz fica bem grudento. Ó, é exatamente o que parece. Muito estranho. Uma hora depois. Viemos dar uma volta no bairro alucinado de Akihabara. Tem muita loja de eletrônicos, eletrônicos vintage, vamos dizer assim. Videogames antigos, muita coisa de mangá, de figurinhas de ação. Prédios inteiros disso, um atrás do outro. Coisa incrível imaginar que tem um mercado tão grande para isso. Amanhã.
Nesse dia, a gente foi num restaurante que a gente já havia tentado ir 2 vezes e não havíamos conseguido entrar por causa da fila enorme na porta. Era para comer o melhor tempurá do Japão, ou seja, o melhor tempurá do mundo. E nesse dia a gente foi às 10h30 da manhã para a fila e finalmente conseguimos entrar. E valeu muito a pena, foi de fato uma das melhores refeições que a gente teve em toda a viagem. E depois a gente começou a fazer um turismo diferente, que foi o turismo dos banheiros públicos do Japão, os famosos banheiros públicos que aparecem naquele filme incrível Dias Perfeitos. E em alguns momentos até a gente se deparou com um funcionário da prefeitura que estava limpando os banheiros, então parecia que a gente tinha entrado dentro daquele filme. Para quem não viu, é um filme maravilhoso. São banheiros que foram feitos, se não me engano, para as Olimpíadas de Tóquio. A prefeitura contratou arquitetos de renome, artistas, fizeram esses banheiros incríveis, essas obras de arte assim. E como todo banheiro público de Tóquio, eles são limpíssimos, são bonitos e foi legal porque a gente pôde conhecer lugares diferentes de Tóquio, bairros diferentes, assim por diante. E no dia seguinte, o Lucas e a Maura voltaram para o Brasil e eu e a Carol pegamos o avião e fomos lá para o sul, para a ilha de Okinawa. Mas isso fica para o próximo vlog. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.